Olá, pessoal. Vamos continuar nossa aula falando sobre o teorema fundamental do cálculo. O que seria, né, gente? Vamos lá. Bom, temos que f é uma função contínua, né, dentro desse intervalo a e b, tá? Então, eu posso dizer que a integral definida, né, de f de x dx entre a e b, ou seja, a integral de a até b, é igual a f grande de b menos f grande de a, tá? E o que que é? Vocês percebem que aqui tem um fzinho e aqui tem um f grande. O f grande é o valor da antiderivada, de qualquer antiderivada de fzinho, da função f. Ou seja, f de x, lembra que o que está aqui no integrando nada mais é do que a derivada de uma função, tá? Então, aqui eu tenho o valor da derivada e eu quero encontrar a antiderivada, ou seja, a primitiva da função, tá? Só que como aqui eu tenho uma integral definida, eu vou calcular a antiderivada da função f em b menos a antiderivada da função f em a, tá? Ou seja, eu tenho aqui o meu integrando f de x, né? Calcular a integral de f de x no intervalo a e b é igual à antiderivada de x no intervalo de a até b, que é a mesma coisa que eu pegar a antiderivada de f no ponto b menos o valor da antiderivada de f no ponto a. Vamos lá. Aqui eu tenho dois gráficos, tá, gente? Em que essa região que eu estou mostrando aqui do gráfico, essa região R, tá? É uma região que está abaixo da função f, no intervalo 1 e 3, tá? Então, a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo para determinar esse valor de área, tá? E assim, ele pede para fazer de duas formas. Ele pede para você calcular essa área aqui, R, através da técnica lá do teorema fundamental do cálculo, e também calcular essa mesma área por métodos elementares, tá? Então, a gente vai calcular das duas formas. Ou seja, o teorema fundamental do cálculo, ele é utilizado para encontrar o valor da área através do uso da integral. Aí tá aqui, eu tenho aquele primeiro gráfico lá, em que eu quero calcular através do teorema fundamental do cálculo, tá? Onde eu tenho aqui o limite 1 e o limite 3, tá? E essa minha área aqui. Percebam que essa minha área aqui, tá? É um retângulozinho, né? Mas aplicando o teorema fundamental do cálculo, vamos ver. A gente vê que a função f é x. Então, no integrando, eu vou colocar x, tá? Então, a área aproximada, né, que eu chamei de A, é igual à integral da função x dx no intervalo 1 e 3, tá? Como é que eu faço? Eu vou calcular o valor da derivada da antiderivada de x, ou seja, qual é a função que derivando o resultado é x, né? Qual é a integral de x? A integral de x é x ao quadrado sobre 2.
x ao quadrado sobre 2. É a integral de x. Só que aqui, gente, é a minha integral, eu tenho uma integral definida, então eu vou calcular essa função, desculpa, a integral de x é x² sobre 2 mais a constante, tá? Só que essa integral não é uma integral definida, ela é uma integral definida. Então, eu vou calcular este valor aqui da antiderivada, ou primitiva, no intervalo de 1 até 3. Ou seja, onde eu tenho x, eu vou colocar esses valores aqui, tá? Onde, primeiro, eu vou substituir pelo limite superior, x pelo limite superior, ou seja, aqui, né, meio vezes x². Então, é meio vezes 3 ao quadrado, mais c, menos meio vezes 1 ao quadrado, mais c, tá? Resolvendo isso, gente, eu vou chegar no valor de área igual a 4. Professora, mas cadê o C, professora? Gente, aqui o C está positivo. Menos com mais dá menos. Então, C menos C é zero. Então, eles vão cortar. Então, só vai ficar um valor. Por isso que eu digo, né, como eu já disse anteriormente, que quando eu tenho uma integral definida, o resultado é um valor só, e não uma família de funções, como nós tínhamos na integral indefinida, tá? Então, a área aproximada dessa região R é igual a 4, e isso utilizando o teorema fundamental do cálculo. Super tranquilo, né, gente? Agora, ele quer que a gente calcule essa mesma área, só que utilizando métodos elementares, ou seja, usa a geometria, que a gente que é o método mais elementar de se calcular essa região, né? Como é que seria usar a geometria, né? Aqui eu tenho um trapézio, né? Que se eu for olhar ele de cabeça, se eu virar essa tela para a direita, né? Eu vou ter esse trapézio aqui, né? Só que se eu dividir aqui, eu vou ter um triângulo aqui e um retângulo aqui. Então, se eu calcular a área desse triângulo e somar com a área desse retângulo, eu vou ter a área total, tá? Então, vamos calcular. Então, o meu A é R1 mais R2. Então, qual seria R1? R1 é a área do retângulo. É o valor da base vezes a altura, tá? Então, a base quanto é? 3 menos 1 dá 2. E aqui eu tenho essa altura. Essa altura aqui é igual a 1. Então, qual é a área do retângulo? É base vezes altura. Então, é 2 vezes 1, que é o que ele está fazendo aqui. Esse é o meu R1. Agora, eu vou calcular R2. R2 é um triângulo. Então, como é que é a área do triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Qual é a minha base? É 2. Qual é a altura? É 2, né, gente? Por quê? Porque eu tenho este ponto aqui. Desculpa que era para dar em 3. Tenho este ponto aqui e tenho este ponto bem aqui. Então, eu preciso saber esta altura. Para eu saber esta altura, eu pego 3 e subtraio 1, que dá 2. É o meu ΔY, né? Então, a base é 2 vezes a altura 2 dividido por 2. Então, 2 vezes 2 dividido por 2 ou multiplicado por meio, né? Que somando essas duas áreas dá 4. Ou seja, tanto pelo teorema fundamental do cálculo quanto pelo métodos elementares, né, o resultado da aproximação é o mesmo. Próximo exemplo, né, do teorema fundamental do cálculo. Eu tenho essa função, que é igual a x²,
no intervalo de 0 até 1, e eu quero que calcule essa região R, essa área da região R, apenas pelo teorema fundamental do cálculo. Então, percebam, f é não negativa, uma função não negativa que está entre a e 1. Tá? Então, para eu calcular, utilizando o teorema fundamental do cálculo, ela precisa ser não negativa, tá, gente? Então, eu vou calcular. Deixa eu ver se eu coloquei esta aqui, que é melhor para riscar. Então, tá. Então, para eu calcular essa região pelo teorema fundamental do cálculo, é a integral. Quais são os limites de x, né? 0 e 1, limite inferior 0, limite inferior 1. É a integral da função x quadrado dx. Tá? Então, o que eu faço? Calculo a integral de x quadrado. Qual é a integral de x quadrado? Vamos pensar na função que, derivando, nós chegamos em x quadrado. É x ao cubo sobre 3. Mais c, né? Só que como a gente viu que lá no final os 6 eles cortam, então eu não vou nem colocar. Então, a integral dessa função é x ao cubo sobre 3, tá? Só que entre 0 e 1, tá? Então, eu vou calcular x ao cubo sobre 3 quando x igual a 1, menos x ao cubo sobre 3 quando x igual a 0. Então, vai ficar 1 ao cubo. Então, é sempre o que está em cima, eu vou somar, e o que está embaixo eu vou subtrair, tá? Então, é 1 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. Aqui dá 0 e a minha área dá 1 sobre 3. Pelo teorema fundamental do cálculo. Então, isso aqui é uma atividade que eu vou deixar para vocês, tá? De exercício. Tá certo? Então, era isso por hoje. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.